Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhe disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros lhe fala por parábolas, de forma que vendo não veja e ouvindo não entenda. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhe com alegria, mas não tem raiz, porque crê até certo tempo e na hora da aprovação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riqueza e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Temos um coração reto, capaz de guardar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. A palavra de Deus é Jesus Cristo entrando pelos nossos ouvidos. Que alegria muito grande, né? É uma satisfação vir hoje aqui à comunidade Muquem Grande, né? Onde tenho conhecido o nosso irmão, né? Em um local que aglomera muitos doentes, e principalmente doente da cabeça, doente mental. Ou seja, o problema da depressão nos leva a um lugar que é satisfatório, mas o melhor lugar que podemos encontrar é o grupo de oração. É um momento como esse para que nós possamos acreditar em um Deus que salva, em um Deus que cura, em um Deus que liberta. Então, a graça de Deus está neste lugar para nos abençoar, para fazer de cada um de nós pessoas capazes de ser autênticas, capazes de levar a palavra de Deus, capazes de não ter medo, mas sim aglomerar sem medo algum. Pessoas aqui com problema de garganta, né? Pessoas com problema de ouvido,
pessoas que buscam o hospital divino, que é a palavra de Deus, para obter a cura. E a cura do nosso interior, só o Mestre Jesus é capaz de realizar esse prodígio em nossa vida, a cura, a libertação. A palavra do semeador vem hoje para nos encorajar, para nos guardar a palavra aqui dentro do coração. Ela é guardada aqui dentro do coração, esta palavra, porque ela é terra boa. E a terra boa do nosso coração é que faz produzir muitos frutos. Então, meus irmãos, a depressão é um problema que assola quase toda a humanidade. Mas nós deixamos um ponto para que mais tarde eu possa falar abertamente, melhor, dizendo o problema que aconteceu comigo da depressão. Mas eu deixo um ponto para de outra vez, quando eu vier aqui, dar o testemunho verdadeiro como Deus ele fez na minha vida. Eu imagino assim que nem preciso falar com palavras, mas o verdadeiro testemunho é esse que a gente visualiza, olha com os olhos, escuta com os ouvidos a pronúncia da palavra, porque não é fácil a pronúncia da palavra nos tempos de hoje. Estamos aqui como semeador, saiu a semear a sua palavra. Jesus Cristo, quando aglomerou aquela multidão em volta dele, ele disse: agora eu vou falar por parábolas. Porque os discípulos mais tarde perguntaram por que fala dessa forma. Ele disse: aos outros é dado o não conhecer, por isso fala por parábola. Mas vocês a conhecer a palavra, o significado da parábola do semeador. Porque o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. E ele fala que os pássaros do céu vieram e a comeram. Ele continua a explicar que essa semente que foi comida pelas aves era verdadeiramente os demônios. Estavam ali sedentos com tanta fome, mas para tirar a palavra do seu coração. Não vamos deixar que o inimigo tire esta palavra do nosso coração. Não vamos ser terreno tão vazio, mas sim um terreno cheio de coisa boa, que venha germinar aquela semente, que venha nascer, que venha crescer e que produza frutos 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Que maravilha! Uma safra grandiosa em nosso terreno, os frutos necessários para a alimentação. E que alimentação é essa? É a própria palavra de Deus sendo transmitida ao outro, aquele que está lá fora. Que coisa boa, a unção está sendo derramada, porque Jesus ele está aqui. Porque o semeador verdadeiramente ele está aqui, semeando esta palavra, encorajando a cada um que recebe a semente em terra boa, que ela produz fruto e que sai a germinar e que leva a grandiosidade para o coração daquele que necessita. Que alegria receber esta semente em meu coração. Que alegria está tendo transmitido hoje para vocês esta palavra. Palavra essa de alegria, palavra de ânimo, palavra que cura, que sacia.
os frutos necessários para a nossa alimentação. Fruto esse que sem ele não somos nada. Um fruto que nos leva a conhecer a sabedoria, a conhecer a ciência, a conhecer tudo aquilo que Deus quer nos ensinar através do Espírito Santo. Porque o próprio semeador é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem semeado essa cultura de Pentecostes para cada um de nós. A partir deste momento, os frutos serão dados àquele que necessita. Porque se acolhamos a palavra de Deus em nosso coração, que é semente boa e que é terra boa, agora se o nosso coração não está sendo essa terra boa, será um terreno pedregoso, onde a semente foi lançada e ela nasceu, mas logo morreu por falta de umidade. O sol bateu e secou aquela pequena planta. Só germinou, mas não cresceu. Porque a gente que entende do terreno, dá para perceber que é um terreno onde existem pedras e que não tem umidade, será secada aquela sementezinha. Ela não tem força, não tem aquele vigor. Mesmo assim, pode ser um de nós, não tem aquele vigor de levar aquilo que é necessário para o outro. Não tem força, não tem coragem de dar passos à frente e seguir para a evangelização, para levar a palavra, para entregar em terra boa, porque ela cai em terra boa, o inimigo não consegue obter resultado algum sobre esta semente, porque ela caiu em terra boa, porque tinha o alimento necessário ali, naquele terreno, o adubo, a água necessária, que é a chuva do Espírito Santo, que vem para inundar o nosso coração, que vem para saciar a nossa mentalidade, para sermos verdadeiramente um cristão que anda ao lado de Cristo. Jesus Cristo que anda conosco, Ele tem perseverado conosco todo o tempo. É nós que se afastamos dele, mas Ele está sempre querendo algo por cada um de nós. Ele quer conversar com você todos os dias, porque Ele te ama. E o amor de Deus, Ele vai nos ensinando e nos ensina a dar esse mergulho tão profundo, a mergulhar, a sentir, ao querer de um Deus misericordioso. E o semeador sai a jogar semente por todos os lados. Ele joga por todos os lados. Ele joga à beira do caminho, ele joga entre os espinhos, semente vai caindo ali por toda parte. Entre as pedras vai caindo a semente, à beira do caminho vai caindo aquela semente. E assim, chegando até aqui, o Espírito Santo, a graça de Deus, a palavra semeada,
dentro do teu coração, na tua terra boa, ela vai produzir frutos. Você pode imaginar, mas que tipo de frutos é esse que ele fala, que tanto o Senhor fala? Que tipo de frutos? Que tipo de semente? Que tipo de terreno sou eu para colher essa semente maravilhosa? A gente, é difícil, é muito difícil se reconhecer. É difícil demais. A gente luta. Eu tenho lutado. E até hoje não sei quem eu sou. É desse jeito? Você luta. E analisa bem, não sabe quem você é. Não sabe. Não sabe de onde veio, nem para onde vai. Mas quando você descobrir para onde você vai, você conhece o objetivo maravilhoso para a sua vida. É a palavra de Deus, é os caminhos do Senhor, é Jesus Cristo que é o caminho verdadeiro, que nos leva ao céu. Costumo falar essa palavra, que nos leva ao céu. Se nós não acolhermos essa semente em nosso terreno, não chegaremos ao céu. Porque o céu exige de cada um de nós a perseverança. O semeador, ele é perseverante. Ele foi lançando a semente. Eles estão lançando a semente agora. Cada um se cuide. Mas ele cuida. Ele cuida de cada um. Porque o próprio Cristo é o agricultor. Ele é o agricultor. Ele é quem pega na ferramenta para nos ensinar. Olha, pegar da ferramenta para nos ensinar. Porque ele é a própria ferramenta. Porque ele é a própria palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos educa, que nos leva para a unidade. E a unidade está sempre em comunidade. Quando a gente perde o foco da comunidade, fica difícil, não fica tão fácil para seguir o caminho verdadeiro que nos leva ao céu. E esse caminho verdadeiro hoje vem nos ensinar o próprio semeador, o próprio Cristo. Ele diz: a vós é dado o entender, o compreender, mas a eles não. Não só estavam ali os apóstolos, mas pessoas que seguiam. Pessoas que seguiam estavam ali juntos com o Mestre, com os apóstolos, com os discípulos. Pessoas, assim como nós, os leigos, estavam ali. E ele disse: a vocês é dado compreender, o entender, que eles olhem, mas não veem, olha, mas não vê, escuta, mas não entende, né? Não entende, fica aquele buraco na cabeça para não entender, porque na realidade o inimigo, o demônio, tira aquela semente que caiu entre os espinhos, porque foi sufocada. O demônio ele sufoca. Aquela semente que caiu à beira do caminho, eles tragam, eles comem. E aquele terreno, aquele caminho, aquela beira de caminho, fica sem a semente. E ele diz: é o demônio que tira.
É o demônio que tira, que rouba essa semente. Mas o próprio Jesus Cristo, ele disse: a vocês é dado o compreender, o entender, porque hoje vocês veem, hoje vocês escutam. Quem tem ouvido, ele diz, né? Quem tem ouvido, ouça. Temos ouvido? Então vamos ouvir. Você não está perdendo nada. Você não perde nada, tirando este momento para estar aqui em oração. Não perde nada. Alguém aí fora pode dizer: você está perdendo o momento. Não, quem está perdendo é você. Eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Semana passada, um doutor, advogado, conhecedor, disse que é conhecedor de todos os direitos, menos o de Cristo, porque disse que não ia para a igreja para dar nada para o padre. A igreja não ganha nada dele, e é porque ele é um doutor, é um conhecedor, conhece todos os direitos da vida mundana, mas do céu não entende nada. Porque essa semente passou por lá e caiu à beira do caminho. Triste desse doutor, porque ele não acolhe a palavra. Mas um dia, quem sabe, se ele não vai ser recebido com a semente em uma área boa desse coração, que tenha que seja uma pá de terra boa, né? E assim vocês não perdem nada, só lucra, só ganha, persevera. Eu tenho perseverado nesta caminhada. Às vezes, a gente também é falho, devido à nossa humanidade. Às vezes a gente pega aquela humanidade daqueles que é preciso falar em parábolas. Entendeu? Às vezes é preciso falar em parábolas como o semeador, como o mestre falou, para que vejam, para que escutando não entenda e vendo não veja. Olha, mas não vê. Escuta, mas não entende. Não fica nada, não fica nadinha. Meu irmão, vamos abrir os nossos ouvidos, vamos preparar o nosso terreno. E só preparamos o nosso terreno dando esses passos, caminhando para o momento oportuno como esse aqui. Mas queremos levar a palavra de Deus sem medo. Que o inimigo não possa nos colocar medo. Medo para quê? O medo é da humanidade. Nós estamos em Espírito, e em Espírito Santo, esse que faz a unidade, esse que nos dá amor, que o próprio Cristo, Ele é amor. No próximo encontro, o Senhor vai falar do amor. O amor é maravilhoso. Hoje a semente foi apenas lançada, mas quando o amor vier, porque ele já veio e está no meio de nós, ele vai pronunciar para o nosso coração.
para podermos chegar ao objetivo verdadeiramente que a palavra diz, que diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia a seu irmão é mentiroso. Entendeste? Aquele que diz que ama a Deus, eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, ele diz que é mentiroso. E o semeador, ele joga a semente, vai jogando aquela semente, e a semente cai também entre os mentirosos, mas também cai entre os verdadeiros, os da verdade. Os da verdade é aqueles que o Senhor, que o Mestre quer, para poder levar a boa nova àqueles que necessitam. Os filhos perdidos da casa de Israel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.